De um simples humano ao feiticeiro mais forte do mundo inteiro. Eis aqui as 8 versões de Itadori em Jujutsu Kaisen. Vamos começar pelo começo, seu nascimento. A mãe de Itadori infelizmente faleceu muito cedo, com seus 16 anos. Entretanto, o corpo dela foi tomado por Kenjaku, que conseguiu graças à sua habilidade de transferência de cérebro. Kenjaku então finge em ser a mãe de Yuji por um bom tempo, até que se casou e teve um filho. Ou seja, Kenjaku é tecnicamente a mãe de Itadori, mas não vamos pensar muito nisso. Bom, e durante a gestação de Itadori, Kenjaku ingeriu um dos dedos de Sukuna dentro da criança, que foi um dos motivos de Itadori crescer absurdamente forte em comparação aos seres humanos normais. Mas qual foi o motivo de Kenjaku fazer tudo isso? Bom, tudo isso fazia parte do objetivo dele, que queria fazer um corpo que fosse o recipiente perfeito para suportar o poder do Sukuna. E o motivo dele ter escolhido a família de Itadori é porque o pai de Itadori era uma reencarnação do irmão de Sukuna, tornando a família de Itadori uma família perfeita para Kenjaku fazer seus experimentos. Kenjaku literalmente deu tudo por isso. Ele era muito mais forte e mais rápido que humanos comuns. Embora ele fosse muito bom nos esportes, ele não se interessava muito, então começou a fazer parte de um grupo de pessoas do clube de ocultismo. Tudo ia bem até que seu avô morreu, e um dos membros do grupo encontrou outro dos dedos do Sukuna. Essa foi a primeira versão de Itadori. Já deixa seu like pro YouTube entender que você está gostando do vídeo. Vamos falar agora do Itadori possuído. A vida de Itadori mudou rapidamente quando ele conheceu o mundo das maldições. E para salvar Megumi de uma terrível maldição, ele decidiu engolir o dedo do Sukuna que ele havia encontrado. Mas o que ninguém esperava era que logo após ingerir o dedo, Itadori mudaria completamente. De repente não era mais Itadori ali, e sim o rei das maldições, Sukuna. Enquanto alguns pensavam ser o fim de Itadori, ele consegue de alguma forma retornar ao seu corpo novamente, graças à sua força de vontade. Depois disso, Itadori acabou sendo amarrado em uma cadeira na frente de Gojo. Ele então acabou se matriculando na escola Jujutsu, por livre e espontânea pressão, onde ele começou a treinar seu corpo para usar a energia amaldiçoada. Em pouco tempo, Itadori deixou de ser apenas um simples novato e começou a fazer parte da equipe do primeiro ano, junto de Megumi e Nobara. Logo após isso, Itadori e sua equipe foram enviados para uma missão para resgatar vítimas de um centro de detenção, onde ele se deparou com uma terrível maldição de grau especial. Itadori percebeu que ele não era forte o suficiente para enfrentar esse inimigo, então teve que entregar seu corpo pro Sukuna. E assim que as tatuagens começaram a surgir no corpo dele, percebemos que Itadori não estava mais ali. Sukuna então toma posse do corpo de Itadori, e obviamente ele não teve nenhuma dificuldade em derrotar a maldição de grau especial. O problema veio depois disso, pois Sukuna se recusava a entregar o corpo a Itadori novamente. Um dos meios que Sukuna achou para tentar impedir de Itadori voltar pro seu corpo foi arrancando seu próprio coração, deixando Itadori entender que se caso ele voltasse, ele morreria. Sukuna literalmente transformou o corpo do cara numa bomba relógio. Mesmo assim, para salvar seu amigo Megumi, Itadori finalmente volta pro próprio corpo, mas infelizmente aquilo acabou custando sua vida. Todos pensavam que aquele era o fim de Itadori, mas tudo isso estava prestes a mudar rapidamente. Itadori renascido. No dia seguinte, Itadori acorda completamente curado. Todos pensaram ter sido algum tipo de milagre, mas na realidade, Sukuna acabou usando seus poderes para revivê-lo, porque Sukuna ainda tinha alguns planos para ele. Graças a esses acontecimentos, Itadori começou a entender um pouco mais sobre seus próprios limites. Então, para se tornar mais forte, ele começou a seguir um treinamento feito pelo Gojo, que consistia em ele assistir diversos filmes para controlar suas emoções. Depois disso, Gojo resolveu levar ele para a próxima fase do treinamento, onde ele levou Itadori para presenciar uma batalha dele contra Jogo. Lá, ele finalmente entende sobre a expansão de domínio e percebe o quão fraco ele ainda era em relação às outras maldições especiais. Só que mesmo com todos esses treinamentos, Itadori ficou sim mais forte, porém não teve seu poder aumentado de uma forma tão impressionante assim. E uma das batalhas mais difíceis que Itadori teve nesse período, com certeza foi dele contra o Mahito. Mesmo com Nanami, a diferença de poderes dele com o do Mahito era absurda. Se não fosse Sukuna, provavelmente Itadori teria morrido. Só que o que ninguém sabia é que em pouco tempo Itadori teria uma mega evolução de seus poderes. Itadori com Kokuzen. Aqui já havia se passado 4 meses desde que Itadori entrou para a escola Jujutsu, e Itadori não podia perder mais tempo, ele tinha que ficar mais forte o mais rápido possível. E isso aconteceu graças ao encontro que Itadori teve com Todo, que percebeu de cara qual era o seu problema e o ajudou a resolver. Mas em instantes acontece algo inesperado, as maldições fazem um ataque surpresa na escola Jujutsu, e Itadori e Todo acabam se deparando com Hanami, uma maldição de grau especial mega poderosa. Só que o que podia ser um momento de medo e terror para alguns feiticeiros, para Itadori ele viu como uma oportunidade de treino, que decide usar essa luta para treinar o seu novo golpe. Ele não conseguiu acertar o Kokuzen de primeira, porém após alguns conselhos de Todo, ele finalmente consegue. Porém o que ele fez foi muito mais além, pois depois do primeiro Kokuzen, ele acerta mais 3 consecutivamente, superando todas as expectativas de Todo. Sem sombra de dúvidas, esse foi o maior aumento de poder que Itadori teve até esse momento, e isso o colocou facilmente no nível de feiticeiros de elite. Itadori no incidente de Shibuya. Aqui Itadori continua aprimorando suas habilidades e realizando algumas missões, porém foi quando o incidente de Shibuya aconteceu que tudo que Itadori aprendeu foi colocado à prova mais uma vez. Itadori teve um papel muito importante nesse arco, já que ele ficou encarregado de ajudar Gojo junto de outros feiticeiros. Ele ficou na equipe de Meimei, onde receberam a missão de entrar na estação e descobrir quem havia lançado o domínio. Só que Itadori ficou completamente abismado com o que encontrou naquele local, pois ele estava se deparando com vários humanos transfigurados. Mesmo assim, ele segue em frente e se depara com a maldição do gafanhoto. O
responsável pelo domínio. Usando suas novas habilidades de combate, Itadori conseguiu o exorcizar rapidamente, permitindo com que os outros feiticeiros pudessem entrar na estação. Mas Itadori ainda ia enfrentar muita coisa lá na frente, como por exemplo, seu irmão Chozo. E nessa luta, Itadori colocou tudo que aprendeu no seu treinamento em prática, mostrando níveis absurdos de resistência e velocidade, desviando de disparos perfurantes que quebravam a barreira do som. Mesmo sendo uma batalha absurda, Itadori consegue sair vitorioso, mostrando o quanto ele havia evoluído. Mas o auge de sua forma nesse arco foi quando ele foi transformado em Sukuna, quando ele foi forçado a engolir vários dedos por Jogo. Aqui Itadori acaba perdendo o controle do próprio corpo. Sukuna estava muito mais forte que antes. Até mesmo Jogo, que era uma maldição absurdamente poderosa, tentou lutar contra ele, mas não teve a menor chance. Mesmo quando Megumi invocou Mahoraga, o corpo de Itadori aguentou golpes que teria matado qualquer outro feiticeiro. E após todo esse caos, Itadori recupera o controle do seu corpo e acaba enfrentando Mahito. Bom, e mesmo ele querendo se vingar de Mahito por causa de tudo que ele fez, Itadori ainda não era forte o suficiente. Mas quando Itadori se reúne com o todo, eles conseguem então finalmente lutar contra Mahito, conseguindo acertar vários Kokuzen consecutivos no Mahito. Com certeza foi uma das lutas mais difíceis de Itadori até aqui. Todos os três ultrapassaram seus limites, lutando a 120% do seu poder máximo. Só que quando parecia que eles iam vencer, Mahito surpreende eles com sua transformação final, ficando ainda mais poderoso do que antes. E aqui já fica claro que Itadori já é mais forte que a maioria dos seus colegas de classe, já que ele tá enfrentando a forma final do Mahito praticamente sozinho. Itadori então usa toda a energia amaldiçoada armazenada em seu corpo para dar o Kokuzen final em Mahito, garantindo assim a derrota do vilão. Até mesmo Kenjaku elogiou o desempenho de Itadori. E agora falta apenas 3 versões de Itadori para você descobrir, e a última é a melhor de todas: Itadori nos jogos de extermínio. Infelizmente, quando Gojo foi selado, não sobrou ninguém para proteger Itadori do alto escalão do mundo Jujutsu. E por incrível que pareça, mesmo Itadori ter tido feito muitas coisas para ajudar os feiticeiros, eles mandaram alguém para assassiná-lo, e eles resolveram mandar nada mais nada menos que o próprio Yuta, o segundo feiticeiro mais poderoso do planeta, revelando o quão poderoso os feiticeiros achavam que Itadori era. Bom, e eles não estavam errados. Itadori conseguiu evitar ser pego por um bom tempo, até que Yuta invocou Rika para pegar Itadori desprevenido e imobilizá-lo. Por incrível que pareça, Itadori se conteve nessa luta, por causa do incidente de Shibuya, não que ele pudesse vencer caso ele não se segurasse. Mais tarde, Itadori aceita o pedido de Megumi para entrar nos jogos de extermínio e salvar sua irmã, e lá Itadori segue para Tóquio, onde encontrou vários feiticeiros com habilidades únicas. E Itadori se saiu muito bem nas lutas, mostrando raciocínio rápido e técnicas incríveis em cada confronto, e tudo parecia ir bem, até que ele encontra alguém do seu nível, Hiromi. Por causa de sua estranha técnica amaldiçoada, Itadori não conseguia derrotá-lo apenas com força bruta, então ele teve que resolver tudo no bom e velho discurso no jutsu. E isso até que funcionou bem, já que ele conseguiu recrutar Hiromi para sua equipe. Mas o verdadeiro teste de Itadori estava prestes a começar, pois Sukuna tomou conta do corpo de Megumi nesse arco, que começou a lutar contra todos os feiticeiros. Agora que Itadori estava frente a frente com Sukuna, ele resolveu dar tudo de si, ajudando Maki e Hana. Mesmo assim, ele não estava forte o suficiente para derrotá-lo, um fato que iria mudar logo em breve. Itadori no treinamento secreto. Enquanto tentava achar um jeito de libertar Gojo, Itadori estava treinando secretamente com Kusakabe para aprender a realizar a técnica de reverse e domínio simples. Além disso, ele acabou recebendo um gigantesco aumento de poder ao absorver as pinturas da morte do ventre amaldiçoado, que estava sob posse da escola Jujutsu. E após isso, Itadori se preparou para uma das lutas mais difíceis que ele teria. Ele conseguiu acertar vários Kokuzens impossíveis em Sukuna, além de conseguir realizar regenerações instantâneas, conseguindo resistir a cortes, ataques do Santuário Malevolente e basicamente tudo que Sukuna tentava contra ele. Itadori não dava nenhum descanso para Sukuna, perseguindo ele constantemente sem parar, desgastando ele aos poucos. Mesmo diante da morte, ele continuava analisando movimentos do Sukuna a fim de achar uma forma de derrotá-lo, e com toda essa determinação, ele finalmente conseguiu alcançar sua forma definitiva. Itadori com seu máximo de potencial. Itadori continuou acertando Kokuzens de forma consecutiva em Sukuna, mas ele percebeu que não estava causando muito dano na maldição, e depois de ver seus amigos desaparecendo um a um, ele despertou uma incrível habilidade. Basicamente, agora ele conseguia copiar as técnicas amaldiçoadas de Sukuna, além das habilidades do seu irmão Chozo. E juntando essas duas habilidades, Itadori finalmente conseguiu enfrentar Sukuna de igual para igual. Só que ele sabia que se ele quisesse realmente vencer, ele precisaria de mais poder. Foi então que ele ativou sua expansão de domínio pela primeira vez, que se manifestou com uma recriação da sua antiga cidade natal. Dentro dele, todos os ataques físicos eram inúteis. Aqui, Itadori tinha a habilidade de atacar diretamente a alma de Sukuna, o que encerraria a luta instantaneamente. Mesmo assim, Itadori deu uma colher de chá para Sukuna, dando a oportunidade deles conversar e resolver tudo pacificamente. Só que dessa vez o discurso no jutsu não funcionou muito bem, pois estava se tratando de Sukuna, e lógico que isso não ia funcionar. Então o Sukuna resolveu continuar lutando uma batalha perdida. E finalmente, com a ajuda de Nobara, Itadori usou o Kokuzen para exorcizar o Sukuna do corpo de Megumi, e viu o rei das maldições se desintegrar bem diante de seus olhos. E foi assim que Itadori se tornou finalmente o feiticeiro mais forte vivo do planeta. Mas eu quero saber de você, qual dessas versões de Itadori você mais gostou? Deixa aqui nos comentários. E se você curtiu esse vídeo, deixa seu like pro YouTube recomendar pra mais gente. E se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Até o próximo vídeo e bye bye.